Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma boa história. Essa história de hoje fala sobre um homem que se chamava Naamã e ele era capitão do exército da Assíria e ele era um homem de grande valia. Ele era muito valioso perante o seu senhor, o seu rei. Por ele, o Senhor Deus dera livramento para os sírios. E esse homem, porém, tinha uma coisa que o incomodava muito, Assim como eu, você, nós temos coisas que nos incomodam muito. Esse homem, ele tinha uma doença, o nome dessa doença era lepra. Então, estando ele passando por Israel, os homens, os soldados dele, prenderam uma menina. Essa menina foi levada como escrava, e essa escrava acabou vendo que ele tinha essa doença. Ao ver ele se trocar perto, e essa escrava, ela era uma pessoa que era temente a Deus. E ela disse assim para a mulher do Naamã: peça a ele que vá até o profeta, que o profeta pode curar ele. Então, voltando Naamã para o seu rei, pediu que se podia liberar ele para que, se ele pudesse, até o profeta Eliseu. Sucedeu-se que o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel pedindo que o curasse da lepra. Ao ler essa carta, o rei lá de Israel indignou-se, rasgou as roupas e disse consigo: acaso acha que sou Deus, que tenho o poder de vivificar e sobre a vida e a morte, de dar vida e dar a morte? Dizendo ele, imagine você a cena, E rasgou-se as vestes. Então esse boato se espalhou por todo o reinado. Aconteceu que Eliseu, um homem iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, ouviu isso, mandou ao rei da Síria que dissesse a Naamã para o procurar. E aconteceu que Naamã preparou uma comitiva, com seus súditos lá, as pessoas que estavam abaixo da patente dele, pois era ele um capitão, E aí sucedeu que levou riquezas, nas mulas. Eu imagino, eu fantasio a cena como essa, Nas mulas, levou 10 mudas de roupa e mais com ele ia a doença que ele tinha, que era a lepra, Não sei bem, fala sobre a lepra, mas eu sei dizer que começa a cair o nariz, a orelha, os dedos, as extremidades do corpo. E no Antigo Testamento fala que as pessoas que tinham essa doença, eles se isolavam em cavernas, em qualquer outro lugar, e as pessoas jogavam pedra neles porque eles eram tidos como impuros. E aí, chegando lá com os seus filhos, com os seus soldados, na casa de Eliseu, Eliseu já sabia que ele estava indo lá, pois era um homem iluminado por Deus, Então, antes que ele chegasse e adentrasse a casa de Eliseu, Eliseu mandou o seu servo ir de encontro a ele e falou assim as seguintes palavras: o menino, o aprendiz do Eliseu: e depois e mergulhai 7 vezes nas águas do rio Jordão. Mas Naamã se indignou-se, achando que, como ele era um homem importante diante do seu senhor, o rei da Síria, achou que Eliseu ia sair para fora. Imagine você, meu irmão e minha irmã, eu também imaginaria desse jeito, que ele ia sair para fora, ia fazer oração, ia fazer acontecer. A gente imagina, que vai vir anjos, que vai acontecer aquela coisa do outro mundo. Às vezes o que Deus nos pede é tão pequeno e a gente não tem fé, Indignou-se então Naamã, virou as costas e foi embora. E ainda falou pelo meio do caminho com os seus servos: pois acaso não tem 2 rios de águas mais puras do que esse rio? Me manda logo mergulhar nesse rio. Chegando perto do rio, um dos seus súditos, não sei se era filho ou na Bíblia fala que é filho, mas pode ser que seja também um dos seus funcionários, súditos, militares de baixa patente abaixo dele, disse: mas Senhor, se o profeta, presta atenção, querido irmão, se o profeta te pedisse uma coisa tão grande, acaso não irias fazer? Mas logo te pediu para mergulhar apenas no rio 7 vezes. Então ele refletiu, desceu e mergulhou. Depois do 7º mergulho, adivinha o que aconteceu? Ficou curado Naamã. A Bíblia fala que a sua pele ficou tão branquinha como se fosse a de uma criança. Então, queridos irmãos,
Às vezes, a reflexão dessa mensagem nos diz o seguinte: às vezes Deus nos pede coisas tão pequenas que nós não somos capazes de ser fiel no pouco. Às vezes nós queremos fazer outras coisas maiores que nem a gente tem capacidade de fazer, ou começa a fazer e não termina. Então fica mais fácil de fazer as coisas de Deus respeitando Ele no pouco. A palavra nos ensina que se sois fiel no pouco, Ele lhes confiará mais. Mas se nós não somos fiel nem no que é pouco, quem que vai nos confiar uma coisa maior? Então fica aí a mensagem dessa história, que só Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Amém e aleluia.